E uma investigação liderada pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos concluiu que a Universidade de Harvard cometeu uma grave violação das leis dos direitos civis, de acordo com esse documento. A CNN teve acesso a uma carta enviada pela Força Tarefa de Combate ao Antissemitismo ao presidente da Universidade Americana. No documento, os integrantes do grupo afirmam que Harvard violou a lei dos direitos civis por suposta discriminação com base em raça, cor ou nacionalidade. A investigação concluiu que Harvard não agiu para conter e, em alguns casos, teria até participado do assédio contra estudantes e professores judeus. A CNN entrou em contato com a universidade para comentar o caso, mas ainda não obteve uma resposta oficial. No início do mês, Donald Trump elogiou a postura de Harvard nas negociações com o governo e sugeriu que um acordo poderia ser fechado em breve. Mas, segundo fontes da CNN, as conversas entraram em um impasse nos últimos dias. Trump tem adotado uma política agressiva contra Harvard desde o início do mandato, instituição que tem resistido a essas ações da administração federal. Assunto para, mais uma vez, a gente trazer Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Uma boa semana para você, Fernanda Manhota. Queríamos ouvi-la, claro, sempre importante ouvi-la. Você tem acompanhado muito de perto, por motivos óbvios, tudo que tem acontecido com as universidades americanas e, em especial, o foco que a gestão Trump tem dado com Harvard e agora esta informação de que esta força-tarefa está oficialmente ou apontando oficialmente atos de antissemitismo por parte da tradicional Universidade do Estado de Massachusetts. Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Pois é, Yuri, por natureza, ofício e interesse, né? Tenho visto e acompanhado de perto esse caso. Olha, o principal debate que essa notícia de hoje traz, sobretudo no contexto americano, de liberdade de cátedra, liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, né, essas acusações feitas pelo governo, tem a ver com justamente a credibilidade em relação a esse relatório, né? Esse é o debate que se tem feito nesse momento. Por que a credibilidade? Porque, basicamente, esse relatório ele está apoiado em uma investigação que se ancora no que muitos estão dizendo que são relatos subjetivos, né? Então, não há materialidade, segundo aqueles que criticam o relatório, para que ele seja usado de fato como prova. Isso se agrava, Yuri, no contexto em que, sim, existem investigações no campo da justiça sendo promovidas e esse relatório se antecipa em relação à saída judicial, à decisão judicial. Então, muita gente confunde um pouco o resultado do que está sendo divulgado, né? Então, não é o resultado da investigação que corre no sistema legal americano, é um documento produzido no seio do executivo do governo Trump. E essa questão da credibilidade, né, e daquilo que o direito americano chama de hearsay, né, a ideia de que as fontes elas declararam esse sentimento, entra em discussão justamente porque existem motivações políticas envolvidas nesse processo. O governo Trump tenta restringir o acesso de Harvard em relação a financiamentos, bolsas, dificultar o acesso a vistos, como a gente já viu várias vezes, e, por outro lado, a faculdade de Harvard já move contra o governo do presidente Trump pelo menos 2 grandes processos, alegando a violação, né, da emenda que justamente trata de liberdade de expressão, assim como abuso de poder. Então, é uma disputa que, para além da questão de mérito propriamente, envolve, né, paixões e, de alguma forma, convicções no campo da política. Eu diria que esse é mais um capítulo, portanto, dessa queda de braço. Ela está longe de se encerrar e, muito provavelmente, até que saia um resultado da justiça americana propriamente dita, o que a gente vai ter é essa coisa do toma lá da cá. Quer dizer, a universidade reage, contestando a credibilidade dessas fontes, dizendo que isso tem motivação política e que, portanto, não são críveis, né, que não há materialidade. Do lado do governo, o governo vai dizer que está tentando preservar o que seriam excessos cometidos pela administração da universidade. É bom dizer, Yuri, que esse debate todo é muito importante porque ele também trata de uma espécie de precedente, né, dependendo do seu resultado. Hoje existem mais de 60 universidades nos Estados Unidos que estão, entre aspas, na mira do governo
por acusações análogas. Então, dependendo do encaminhamento que se dê no caso de Harvard, isso pode gerar um spillover, um agravamento para outras instituições. Lembrando que nem todas são tão poderosas, fortes, do ponto de vista financeiro, né, de contribuições, etc., e nem do ponto de vista do prestígio de Harvard. Então, Harvard não está aí representando apenas a si mesma, mas ela também pode se tornar, a depender desse resultado, um precedente importante para outras mais frágeis que estão, de alguma forma, também nesse balaio que o governo Trump decidiu disputar em termos de queda de braço, Yuri. Sem dúvida, essa questão da força que cada instituição tem, que Fernanda Manhota coloca, é crucial. Basta ver que outra grande, tradicional universidade americana como Columbia não conseguiu resistir da mesma forma que Harvard. Tem uma série de discussões a esse respeito, mas o quanto que, de fato, esse papel que Harvard acaba exercendo extrapola o campus da universidade. Fernanda Manhota, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Obrigado por enquanto.